Galera, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo? Hoje o vídeo, essa série entrou para as minhas séries favoritas da vida. Posso me arrepender futuramente? Posso, mas por enquanto ela está na minha vida. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a série que acabou de estrear na HBO, que é A Casa do Dragão. Tecnicamente não é que ela acabou de estrear, ela terminou, mas aí eu vou explicar um pouquinho. A Casa do Dragão, ela é um spin-off de Game of Thrones. Quem diria que Patrícia iria trazer uma série falando sobre Game of Thrones? O mundo tá ficando diferente. Quem não conhece, não sabe, mas eu não curto muito esses tipos de séries. Séries assim, violentas, séries e filmes. Violentos, com muita morte, o intestino voando para um lado, o intestino voando pro outro, um braço, uma perna voando. Não me prende muito, eu não gosto muito dessas séries. Mas quem conhece meu namorado sabe que ele gosta muito de Game of Thrones. Na verdade, ele gosta muito dessas séries que saem voando pedaços por aí de corpo. Então, ele sempre assiste. E durante o ano, umas 2 vezes no ano, ele assiste essa série. Então, eu sei o que acontece com Game of Thrones, porque eu tô lá, ele tá assistindo, eu tô na sala com ele assistindo, jogando The Sims. Tudo a ver. Ele tá vendo morte e eu tô lá jogando The Sims. Mas tudo bem. Então, eu assisto, sei a história, mas não é uma série que eu gosto. E o que me pega no Game of Thrones, que faz eu parar o que eu tô fazendo pra... tá passando, e depois eu volto o que eu tô fazendo, é a Daenerys. Por quê? Por conta dos dragões. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de dragão. Eu acho muito legal a história dos dragões, eu acho muito interessante os dragões e acho fofinhos. Podem me julgar, eu sei. Que até então eu tenho um dragãozinho aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho o Banguela aqui. Né, outro filme, outra história, outro enredo, mas tá tudo certo. Eu tenho um dragãozinho aqui. Alguns acham que é um Pokémon, mas é o Banguela. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre A Casa do Dragão. É uma série que estreou recentemente na HBO. Ela lançou no dia 21 de agosto e tinha um episódio regulares todo domingo. Então, todo domingo saiu um episódio. Eles são 10 episódios e cada episódio tem em torno de 55 a 1 hora de duração. Então, se você não assistiu A Casa do Dragão, eu peço que você pause o vídeo, vá lá na HBO, assista e depois você volta aqui pra gente conversar, porque aqui vai ter spoilers, então alerta de spoilers, porque eu vou falar sobre a temporada, sobre a minha opinião, o que eu gostei, o que eu não gostei, todos os meus pontos. Então, vai ter spoilers sim. Então, se você não assistiu, você foi raptado, sequestrado, morto e ressuscitou agora. Porque, gente, essa série é fantástica. Eu estou até obrigando as minhas amigas a assistirem. Tem uma que pediu a senha da HBO pra mim, eu falei, olha, eu divido contigo, mas você vai ter que assistir A Casa do Dragão. Se eu ver que você não tá assistindo, eu vou mudar a senha. Mas ela tá assistindo e hoje mesmo ela até me mandou falando que tinha visto o penúltimo episódio e tava já chorando sobre implantos. Mas então vamos lá. Vou deixar alerta de spoilers aqui, eu vou falar agora um pouquinho sobre o que eu achei da série, contar um pouco sobre a história, explicar algumas coisas que podem ter ficado confusas pra vocês no decorrer da série. E se você não assistiu, pausa o vídeo e vai assistir. Eu deixo minha conta em risco de vocês, beleza? Então, A Casa do Dragão conta a história da família Targaryen, que é a família dos dragões e tudo mais, que a gente conheceu lá em Game of Thrones pela Daenerys Targaryen. Essa série se passa em torno mais ou menos de 200 anos antes de Game of Thrones. Então, ela não vai citar Game of Thrones. Alguns pontos e trechos são citados em Game of Thrones sem antes a série existir, mas a série não cita o Game of Thrones porque não tem nem sentido. Mas tem a profecia de Gelo e Fogo, né, que vai vir o Deus da Noite e tudo mais. Eles citam a profecia, mas sem saber do que vai acontecer porque ela acontece antes. Essa série é baseada nos livros de Fogo e Sangue, que conta a história da família Targaryen também. E a série, o foco da Casa do Dragão é mais a Dança dos Dragões, que vai ser no decorrer das temporadas. Pra vocês verem o sucesso que foi, com um único episódio lançado, ela já tinha sido confirmada a segunda temporada. E já está, tipo, não foi 100% confirmado, mas já está, confirmado, que pra contar a história completa da Casa do Dragão, né, a Dança dos Dragões, precisa de 4 temporadas. Então, gente, seria só se essa série flopar, tipo, nível hard, que eu acho que não tem como, né, e ser cancelada, impossível. Ou a HBO querer dar um tiro, não é nem no pé, na testa dela.
Mas a série já foi confirmada para a segunda temporada. As gravações vão começar a ser feitas agora em 2023 e provavelmente o lançamento, infelizmente, vai ser em 2024. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre os episódios. Porque se você foi assistindo sem conhecer um pouco ou ir pesquisando conforme foi acontecendo na história, você fica meio perdido. O primeiro episódio para o segundo episódio tem um pulo temporal de 6 meses, né? O primeiro episódio, ele vai dando a entender, contando a história, né? Explicando os personagens, apresentando pra gente a Rhaenyra Targaryen, o seu pai Viserys, o seu tio Daemon, a Alicent, o Otto, né? Que é aquele urubu desgramento, que eu tô coçando pra aquele urubu morrer. E a gente vai conhecendo os personagens. E aí a gente tem a morte da mãe da Rhaenyra, que é uma cena muito forte. Eu realmente, quando assisti, eu falei, gente... E também tem a cena muito forte, eu acho que foram poucas cenas muito fortes. Essa da morte da rainha, né? Da mãe da Rhaenyra. E a parte quando o Daemon vai lá, invade a cidade pra matar as pessoas que estão roubando, estrupando, fazendo maldades na cidade. Essa cena também eu achei muito, muito forte. Eu até fiquei assim, gente, será que a série inteira é assim? Graças a Deus não foi. Então a gente tem todo esse ponto porque o que acontece? Eles não estão acostumados a ter uma rainha no Trono de Ferro. Na história da rainha que nunca foi, porque ninguém quis que ela fosse rainha, e até então por isso que o Viserys acabou acedendo ao trono. E aí tem todo aquele porém, porque o Viserys não tem nenhum outro filho, ele só tem a Rhaenyra, né? E aí fica aquela coisa, quem vai ser o sucessor do trono dele e tudo mais. Aí eles falam até do Daemon, ele fala que não, porque o Daemon é um louco. Gente, uma curiosidade pra vocês. E quem me conhece, comenta aqui nos comentários. Comenta aqui nos comentários se eu não gostei desse Daemon. Uma curiosidade, quem dubla o Daemon da Casa do Dragão é o mesmo dublador que dubla o Daemon de Diário de um Vampiro. Aquela voz, na hora que eu escutei assim nos meus ouvidinhos, eu falei, gente, não é possível. Aí, outro cara que eu me apaixonei que não presta. Gente, já virou praxe, vamos fazer assim? Cada vídeo que eu vim aqui, eu não falar um cara que não presta da série ou filme que eu estiver falando, vocês comentam quem vocês acham que eu me apaixonei. Porque eu me apaixonei pelo Daemon. Não é que eu me apaixonei, assim... Eu ando com um super cobertor no ombro pra passar pra ele, mas não é que eu me apaixonei. Bom, não sei. Eu tô em dúvida ainda se é uma paixão, se é uma passadinha de pano, não sei. Quem sabe a gente descobre até o fim da temporada. E aí o Daemon tá lá, né? Ninguém quer que ele seja rei, por conta dele ser meio maníaco, louco, desvairado. E aí até então que o rei vira e fala assim, tá bom, então eu vou colocar a Rhaenyra como minha sucessora e tá tudo certo e vocês vão ter que aceitar isso daí. Todo mundo se ajoelha pra ela e tudo mais. Só que o rei tem que casar, né? Ele tem que trazer novos pretendentes. E aí que vem, que ele acaba, né, sendo... Mano, o Viserys, ele é muito manipulado, mas ele é muito manipulado. Eu não consigo não falar e falar, gente, como que esse cara não vê que ele é tão manipulado do jeito que ele é? O Otto tá ali, né? O Otto é o mão do rei, né? E tá ali fazendo toda essa andando, mandando a filha dele lá ficar com o rei, consolar ele pelo luto do filho que morreu e da esposa, ir lá fazer companhia. Pra quê? Pro rei se apaixonar por quem? Por sua filha e não casar com as outras pessoas que ele teria que casar. E sim, eu achei uma cena bem forte quando ele fala que vai casar com a Alicent, e a Alicent era a melhor amiga da filha dele. Ele pelo menos poderia ter contado pra ela antes de falar lá no conselho e tudo mais, né? Então, do primeiro episódio pro segundo, tem um pulo de 6 meses. E do segundo episódio pro terceiro episódio, tem um pulo de 3 anos. Que até então, quando chega o terceiro episódio, a gente já viu que a Alicent já teve o primeiro filho dela, que é o Aegon. Ela já está grávida de novo, né? E o Aegon tá no seu segundo aniversário. Então tem todos esses pulos, a Rhaenyra se sente muito traída por conta da amiga. O reino só fala agora do Aegon, porque é o filho homem, que ele vai ser o rei, e ela fica lá meio assim jogada. E, gente, a Rhaenyra com o pai é uma briga porque ela quer atenção, e ela viu todo o tempo atrás que o pai não dava tanta atenção pra ela porque queria um filho homem. E depois que a mulher dele morreu, ele meio que foca 100% na Rhaenyra. Mesmo que ele dê atenção pra esposa, pro reino, ele foca 100%. Você vê que a todo momento ele tá perdido. Nesse terceiro episódio, quando ele tá
assim, sem saber o que vai fazer, tá lá no aniversário do Aegon, tá lá matando o cervo, o tempo inteiro ele fica desnorteado por conta da Rhaenyra, que foge lá desesperadamente de raiva do pai. E ele fica lá bêbado e revoltado. E a gente vê outra manipulação do Otto aí. Quando o Otto fica, ai, porque o cervo branco veio pra ver o Aegon, não, porque o cervo branco, que mandei cervo branco, meu filho, você tava querendo manipular até o bichinho da selva, deixa o bichinho da selva em paz. Gente, eu odeio o Otto. Mas assim, resumidamente, não vou ficar falando de todos os episódios. Do segundo por terceiro tem um pulo temporal de 3 anos, do terceiro pro quarto tem um pulo temporal de 1 ano, e aí a gente tem o pulo temporal maior da série, que é do quarto pro quinto, que pula por 10 anos. Né? A Rhaenyra casa, né? E ela casa lá com o Laenor Velaryon. E aí ela casa e passam-se 10 anos e ela já tá indo pro terceiro filho. Eu vou resumidamente. No início, quando tem lá no terceiro episódio, quando tá na mata do bicho e ela foge, e o Sir Criston Cole vai atrás dela, eu achei que eles iam formar um casal, porque eu não sabia muito sobre a história, então eu tava meio assim perdido no que tava acontecendo. Eu acreditei que eles iriam formar assim um casal, que ela gostava dele. E quando acontece o quarto episódio, né, que ela foge, conhece lá as pessoas, sai com o Daemon, vai lá e fica todo aquele ponto. E ela tem a sua primeira relação com o Sr. Criston Cole. Eu falei, ela vai ficar com ele. Mas aí depois eu descobri que o Sr. Criston Cole é um idiota, um retardado, um que tem um ego ferido gigantesco, que é um retardado, e eu odeio ele. Daí que ele fica com orgulho ferido e faz todo um monte de merda. E aí, naquela morte do amante do Laenor Velaryon, eu fiquei impressionada, né? Porque ele socou a cara do cara, até a cara do cara virar massinha. Falei, gente, esse cara tinha que morrer. Eu não entendi o porquê que o rei não matou ele. Com certeza foi a Alicent lá que foi passar um pano. Outro detalhe, se você não reparou, repara sempre quando aparecer o personagem que sempre tá lá com o pezinho mancando, que adora um packzinho do pé, ele sempre tá soltando assim, ó, as coisas a favor dele. Ele foi lá contra a Alicent, que a Rhaenyra tinha tomado o chá do abortivo. Ele que vai lá, sonda a Alicent e eles fazem lá uns pactos meio doidos, né? E assim, gente, eu não vou ficar falando de todos os episódios. O episódio 5, pra mim, foi muito forte, foi muito marcante, e a gente vê o quão bem ele está sendo dirigido, o quão bem o roteiro, direção, produção, efeitos especiais. Gente, efeitos especiais a gente não pode nem falar. Eu, assim, me recuso se ano que vem essa série não ganhar um Oscar, um Oscarzinho, no mínimo. Porque, gente, que efeitos especiais são esses? São vários dragões, são vários lugares, são várias cenas, gente voando, gente queimando no fogo, muitas cenas muito boas, e não acho nem como não ter uma indicaçãozinha no Oscar e ganhar pelo menos um Oscar, senão eu fico revoltada. Vou lá fazer barraco na premiação do Oscar. Mas a série ela é muito bem dirigida. O parto da Rhaenyra, né, o primeiro parto, ele não tem corte, ele é seguido. Vocês perceberam isso? Que ele não tem corte, ele não tem pausa. Ele é seguido. E a atriz, assim, gente, ela tá de parabéns. Assim, não tem o que falar de nenhum ator da série. Eu não gosto dos personagens de alguns, mas de ator não tenho o que falar. Eles são muito, muito bons mesmo. Quem escolheu, assim, ó, tá de parabéns. A primeira linhada, né, de atores, que foi a parte mais infantil, né, que era a Rhaenyra mais nova, a Alicent mais nova, também estavam muito de parabéns. E agora os personagens mais velhos também estão, assim, sensacionais. Uma morte que eu chorei, foi a primeira morte que eu chorei, foi quando a esposa do Daemon, né, a segunda esposa do Daemon aparece, e ela tá grávida, ela vai lá tentar ter o bebê, não consegue, e aí a gente já imagina que vai ter que acontecer a mesma coisa que aconteceu com a mãe da Rhaenyra. E ela foge, assim, vai em encontro do seu dragão, e aí o dragão tá dormindo e ela fica, Dracarys, ele fica tipo, oi? Quê? Por quê? Eu vou queimar você? Oxi, eu te amo. E aí ele começa a sentir a dor, que ela tá morrendo e tudo mais, e ele mata. Essa cena mexeu com o meu coraçãozinho. E a cara do Daemon, tipo assim, de espanto, realmente foi bem marcante. A gente viu toda a apresentação, porque a primeira temporada foi meio pra explicar como que vai começar a Dança dos Dragões. De certa forma, pra mim, foi muito bem explicado. A gente fica um pouco perdido com esses pulos temporais, porque de um episódio pro outro pula 6 meses, 1 ano, 3 meses, 4 meses, 5 anos.
E a gente fica, tipo, aqui, aonde que a gente tá? Porque a gente tem que prestar muita atenção pra tentar pegar os detalhes. Por exemplo, do terceiro episódio pro quarto, a Alicent tá grávida. Aí depois ela já não tá. Então, já passou um tempo, o bebê nasceu. Então já passou pelo menos uns 9 meses, bota em 1 ano. Então a gente tem que ficar prestando bastante essas atenções. Eu vou explicar pra vocês agora, só pra ficar bem explicadinho, os filhos que a Rhaenyra teve. Porque a Rhaenyra casou 2 vezes. Ela casou com o Laeno Velaryon, né, que a gente falou logo no início, né, que o seu Curtis Tocou mata lá o amante do marido dela e tudo mais. E assim, o Velaryon, ele é gay, né, e eles casaram mesmo com um combinado, até a Rhaenyra já sabia disso e falou, olha, a gente casa pras pessoas, mas você vive o seu amor do jeito que você quiser e eu vivo do meu, e a gente fica felizes. E aí ela acaba, né, tendo umas puladinhas de cerca, e acaba engravidando, e aí fica, obviamente, que os filhos não é do Velaryon, porque ele não tem cabelo branco, né, não são parecidos com o pai. E aí eles desconfiam de quem seja o pai. E aí ela tem 3 meninos. Ela tem o Jacaerys, que é o mais velho. Ela tem o Lucerys, né, que a gente chama de Luke. E tem o Joffrey. O Joffrey foi o que nasceu nesse 5º episódio. Ela tem 3 filhos com o Velaryon. Aí depois, quando a mulher do Daemon morre e tudo mais, a gente vê que ele tá sofrendo porque ele não consegue ser um bom marido, um bom pai, não consegue dar a atenção que a Rhaenyra merece. Eu acreditei por um segundo que a Rhaenyra tinha mandado matar o cara. Eu falei, gente, não é possível, eu tô com um pano aqui, mas esse pano tá difícil de passar pra Rhaenyra. Mas aí depois a gente vê que não, ela não matou ele, ela libertou ele para ele ser feliz, enquanto ela também teria sendo feliz, porque a gente sabe que ela sempre gostou do Daemon, né? E aí ela casa com o Daemon e aí ela tem mais 2 filhos. 3 no total. Ela tem mais 3 filhos. Ela tem o Aegon e ela tem o Viserys II. E ela teve uma menina que nasceu no último episódio, só que ela nasceu em má formação e acabou falecendo. Ela teve uma menina, mas não foi citado o nome. Então, no total, ela tem 5 filhos. 3 com o Velaryon e 2 com o Daemon, tá? A Alicent, quando casou com o rei, ela também teve 4 filhos. Ela teve o Aegon, o Aemond, a Rhalyanda e o Daemon, que ele não apareceu ainda na série. Ele apareceu, acho que se não me engano, na 4ª temporada. E ela teve esses 3. Nenhum presta. Você reparou que os filhos da Alicent são tudo maluco? O Aegon é um bebum viciado em sexo, que só sabe pensar nisso, um bebê e transado. O que ele mais tem é filho bastardo pelo reino. O Aegon é um violento, doido, um psicopata da cabeça, né? Que foi lá roubar o dragão da mãe da menina que tinha acabado de morrer. A mãe tinha acabado de ser enterrada, ele tava indo lá tentar roubar o dragão da menina. Infelizmente, ele conseguiu pegar a Veiga, né? Que é o maior dragão da série. Fiquei muito puta, porque eu não queria que ele pegasse a Veiga. Mas, e aí fica revoltadinho, fica chamando os caras de bastardo, fica batendo não sei quem, fica batendo não sei o que lá e perde o olho. Eu achei bem feito. E a Alicent, putaça, porque ele perdeu o olho, devia tirar o dela também, falar, arranca também. Gostei muito daquela cena da briga das duas. De verdade, foi uma das cenas, assim, favoritas minhas. A Rhalyanda é uma doida desvaiada, que só fica falando profecia. Reparem sempre em tudo que ela fala, porque ela solta bastante profecias, né? E aí, a Rhalyanda casa com o Aegon, né? Que acaba virando rei, né? Eles... Gente, me diz uma coisa.